Pô, beleza. Falando um pouco aí do que eu pensei, né? A gente já fez as nossas apresentações, já conheci um pouco da universidade de vocês, já sei um pouco dos grupos que a gente tem aí, né? I3E, PET, Centro Acadêmico, grupos de extensão, pós e mestrado, então é bem com o que a gente trabalha. Falei um pouco sobre mim e é muito importante eu ter feito essa apresentação, porque vocês vão entender um pouco mais para frente, mas todo mundo que trabalha hoje na Empower tem muita ligação com organizações estudantis, que é o que a gente chama OEs, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. E aí, entrando já falando sobre a Empower, né? A Empower ela é uma empresa que trabalha com Employer Branding. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, né? Traduzindo ao pé da letra, esse termo se refere à marca empregadora. Então, cada vez mais as empresas estão trabalhando com o Employer Brand dentro das suas empresas. Isso para deixar muito claro para o público externo qual que é a cultura da empresa, quais são os valores, e para aproximar os jovens, né, as pessoas que se identificam muito com aqueles valores e com aquela cultura para trabalhar nessas empresas, né? Então, o Employer Brand, ele se refere a várias práticas que as empresas fazem para mostrar, né, se colocar no mercado como marca empregadora, para que as pessoas, né, que estão saindo aí da faculdade, estão entrando no mercado, passem a considerar elas como possíveis empresas que eles vão trabalhar, né? Então, são uma série de ações, e a gente trabalha exatamente com isso, porém, a gente trabalha com uma nova abordagem, até a gente chama aí de uma nova abordagem para uma nova geração. Por quê? O que acontece normalmente, né? O jovem, ele passa a procurar empresa quando ele precisa de estágio, né? Então, isso geralmente é no fim da graduação ou até mesmo depois que se forma, né? E o que a gente quer como empresa, né? O propósito que a gente tem é ressignificar esse relacionamento. Porque a gente acredita que é muito mais benéfico, tanto para a empresa quanto para o estudante, que essa relação aconteça antes, que essa aproximação de empresa e estudante aconteça antes dele procurar estágio, ou seja, logo após ele entrar na faculdade, né? Então, o desafio que a gente assumiu aí foi de ressignificar esse relacionamento entre jovens e empresas. Então, a Empower, ela é uma empresa que foi fundada por pessoas que atuaram em organizações estudantis, e hoje todo mundo que trabalha na empresa já atuou em organização estudantil. E por quê? Como a gente trabalhou durante toda a graduação com esses grupos, a gente sabe que esses grupos têm um diferencial, que eles têm um engajamento maior, que eles se desenvolvem mais, porque a gente sabe o quanto é difícil atuar nesses projetos na faculdade, né? Então, a gente sabe que sempre a gente não tem... dificilmente a gente tem os recursos que a gente precisa, né? Muitos grupos não têm custeio, o PET até a gente sabe que tem, mas a gente sabe que a gente não pode contar muito com esse valor, né? Eu não sei como é que está agora, mas na minha época era uma coisa extremamente difícil. Então, a gente sabe que essa galera aí que trabalha nas organizações estudantis, que faz os projetos de extensão, é um pessoal diferenciado. Então, é um pessoal que vai atrás, que além de conciliar a graduação, né, que são as matérias, os trabalhos, os projetos da graduação, ainda faz muito além. E esse muito além que esses jovens faz precisa ser mostrado, precisa ser visto pelas empresas, precisa ser visto pela sociedade. Porque muitas vezes para ali, né? Tantos projetos legais que a gente vê sendo desenvolvido na universidade fica por ali mesmo, né? Porque nenhuma empresa está vendo isso, né? Nenhuma outra iniciativa. E o que a gente quer é levar isso para fora, além dos muros da universidade, que eu acho que é o que o país como um todo precisa, né? E aí, como que a gente faz isso, né? A gente trabalha especificamente com organizações estudantis, como eu falei para vocês,
E a gente não é um site onde vocês conseguem se cadastrar e conseguir estágio, como a CIA de Talento, por exemplo. Vocês devem conhecer a Companhia de Talentos, né? Ou outras tantas empresas que fazem recrutamento, né? Que é a gente tem uma plataforma e vocês se cadastram e participam de processos seletivos de estágio. Não, isso para a gente é a última parte do processo. Então, o que a gente faz vem muito além, muito antes disso, né? E acaba sendo muito além disso. Então, a gente não tem aí uma plataforma para vocês conseguirem estágio diretamente. O que a gente tem é uma plataforma que busca desenvolver vocês e capacitar vocês para chegar nesse momento, certo? E como que a gente faz isso, né? A gente cria, então, programas de relacionamento entre as organizações estudantis e as empresas mentoras, que a gente chama, que são nossas empresas parceiras, certo? A gente tem duas formas de fazer isso. Uma é através dos programas de relacionamento, que eu vou explicar mais para frente, e outra é através da plataforma. Então, são essas duas formas. Mas ambas, elas trazem alguns benefícios, né? Falando para os jovens, né, para os estudantes. A gente tem aí uma série de conteúdos, experiências exclusivas, então a gente consegue aí desenvolver e facilitar para vocês diversas capacitações, as quais talvez vocês fazendo por meio sem a Empower seria muito mais difícil de conseguir. Então, uma série aí de conteúdos e capacitações exclusivas. O jovem consegue gerar um networking muito maior em relação tanto empresarial, mas como com estudantes de outras organizações estudantis. Então, hoje a gente tem organização estudantil do Brasil inteiro. A gente tem mais organização no Sudeste, não tem como negar, mas é porque a Empower, a sede da Empower é em São Paulo, então ela surgiu ali. E a gente inicialmente teve mais adesão em São Paulo, porém hoje a gente está atingindo outras partes do país e a gente está trabalhando mais nisso esse ano mesmo. Então, tanto é que esse ano a gente tem aí colaboradores da Empower responsável por cada estado do Brasil para aproximar esses jovens com essas empresas. E lá na frente, esse jovem que participa desses programas que a gente oferece, tem preferência nas vagas de estágio e trainee. Então, ele consegue aí pular algumas etapas no processo seletivo dessas empresas. Legal? E para a empresa mentora, né? O que isso ajuda, né? Por que essas empresas têm esse interesse em estar entrando na universidade, em estar falando com vocês, em estar promovendo um treinamento para vocês, por exemplo? Eles conseguem gerar uma rede de talentos de alto impacto. Então, a partir de todos esses programas que eles realizam através da nossa plataforma, eles conseguem gerar uma rede que eles não teriam com processos seletivos ou com feiras de estágio, por exemplo. Eles conseguem se colocar no mercado como uma marca empregadora. Então, vocês aí do Rio Grande do Norte, né, conseguir fazer uma ação, por exemplo, com a Kraft Heinz, né, que é uma empresa que está com a gente, uma empresa aí muito interessante para diversos ramos. É muito importante para a empresa que a universidade traga alguma ação com o nome da empresa, porque a partir do momento que vocês promovem qualquer coisa que colocam a empresa na universidade, os estudantes que estão lá vão conhecer essa empresa e vão passar a considerar essa empresa para trabalhar no futuro. Então, a gente sabe que quando a gente está procurando estágio, que é coisa do tipo, a gente procura no que a gente conhece, né? A gente não procura em empresas que a gente não conhece. Então, a partir desse conhecimento, desse estreitamento em relações, que os jovens passam a considerar, né? Essas empresas. E o que elas conseguem no final, né, que é o ponto final do processo que eu falei, é o recrutamento baseado no relacionamento, né, e não simplesmente em habilidades ou requisitos.
E aí, falando das empresas mentoras, né? Eu trouxe aqui algumas que já foram ou que são nossas empresas mentoras, tá? Algumas delas, não estão todas aqui. Depois eu vou mostrar para vocês a plataforma, mostrar o que realmente a gente tem hoje. Porque as empresas, elas têm um ciclo na plataforma. Então, algumas ficam 3, outras ficam 6, 9, até 1 ano. Então, depende do programa que a empresa adquire com a gente, tá? E aí, falando uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Acho que até gera um pouco de curiosidade, né? São as empresas que pagam para estar aqui, tá? O estudante, a organização estudantil, o projeto de extensão, não paga nada para usar desse benefício, tá, gente? Então, até acho que era uma pergunta que o professor Idalmir tinha feito para mim no e-mail. Então, realmente, para vocês, estudantes, esses programas não têm custo. Eu vou explicar mais ou menos depois para vocês melhor isso, mas só para já deixar isso claro. Legal? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Como é que tá? Natan, tem perguntas? Não? Não, acho que ainda não tem pergunta, não. Beleza. Nada, então. Pode entrar. Desculpa, eu tive que sair só um instantinho, mas por enquanto não. Tudo bem, Vamos né? esperar mais um instante. Eu estou vendo também se o pessoal tem alguma dúvida. Quando aparecer, aí a gente faz as perguntas. Ou se não, deixa para o final, para juntar todas as perguntas de uma vez e faz de uma vez só. Tudo bem, mas pode me interromper se precisar, tá? Sem problema. Bom, então, seguindo aqui, eu trouxe 2 cases para vocês de projetos que a gente já executou, tá? Um projeto é através do nosso programa de relacionamento, que é algo mais robusto. Como que funciona o programa de relacionamento? Ele funciona com uma empresa específica, e essa empresa, ela nos solicita uma rede específica de organizações estudantis com base nas necessidades dela, né? Então, por exemplo, está rolando vários projetos de engenharia, ou de negócio na empresa. Então, a empresa solicita aí uma rede de organizações que tem interesse nessa área e que atuam nessa área, né? Então, vai ser OEs de engenharia e de negócios. Então, não é toda a nossa rede de OEs, e sim uma rede restrita, a qual a gente seleciona pelas especificidades da empresa, legal? Então, por exemplo, esse case da Tigre, ele funcionou dessa maneira, tá? E aí, o que acontece nesse programa? Ele dura geralmente o ano todo, ou alguns meses do ano. E durante esse programa, acontecem diversas ações aí. Essas ações incluem atividades dentro da empresa, né? Antigamente, quando era possível fazer esse tipo de atividade, a gente fazia muito. Então, atividades como hackathons, desafios, palestras, mesa redonda, mentoria, kaizens, enfim, vistas técnicas, várias atividades aí dentro da empresa ou até fora, na universidade também acontecia atividades desse tipo. Então, isso durante o ano todo. E no final do ano acontece o processo seletivo, né, da empresa, onde esses estudantes que participaram desse programa têm preferência nessas vagas, como eu citei antes, né? Então, falando do case da Tigre aí de 2018 e 2019, a gente teve aí em torno de 40 OEs parceiras, e OEs, como eu expliquei anteriormente, a gente se refere a todas as organizações estudantis. Então, nesse caso, inclui equipes de aerodesign, barco solar, centros acadêmicos, clubes de empreendedorismo, empresas juniores, fórmula, I3E, grupos PET e semanas de curso, né? Foram essas as categorias aí que a gente incluiu nesse projeto. Porém, a gente tem aí mais de 20 categorias de OEs hoje registradas, então a gente trabalha com todas elas. Foram diversas ações, como eu já citei, aí muitos estudantes impactados presencialmente, muito mais estudantes impactados aí pelas redes sociais. Teve 48 estagiários contratados nesse programa e teve alguns projetos aí de excelência que foram desenvolvidos, que é esse caso da Caixas d'Água, que foi um projeto bem bacana,
que foi aonde a empresa relatou um problema que ela tinha um custo muito alto com o processo de óleo desmoldante das caixas d'água. E essa organização estudantil, a EQ Júnior, eles construíram aí um projeto onde conseguiu substituir os produtos e tudo mais, que gerou aí um saving de 54% nas linhas de caixa de água da Tigre. Isso, em reais, gira em torno de 110 mil reais por ano. Então, é uma coisa bem bacana. Para a empresa, foi muito benéfico. Para a organização estudantil que pôde trabalhar para a empresa, foi, assim, a questão de conhecimento aí sensacional também. A gente teve também outros projetos de desenvolvimento de aplicativos e sistemas, então foi um case aí bem legal que eu trouxe para vocês, para conhecerem mais ou menos como que funciona esse programa de relacionamento, né? Agora, falando da plataforma, né? Que a plataforma ela é nosso principal produto e o que... Perdão, posso fazer uma pergunta que eu acho que não ficou claro para mim e pode ter ficado para outros participantes aqui. Nesse programa de relacionamento, você tinha informado que são algumas organizações estudantis que são escolhidas para participar desse programa de relacionamento. Como é feito essa seleção? Boa. Existe um critério eliminatório? Essa seleção ela é feita basicamente pela necessidade da empresa em termos de área de atuação. Então, por exemplo, se a empresa... A Tigre é um projeto que a gente já teve vários anos, né? E a rede de organizações estudantis da Tigre sempre mudou, porque é com base no que a empresa necessita. Então, tem um ano que ela precisa mais de projetos que envolvem cursos de engenharia. Então, a gente vai selecionar organizações estudantis que têm cursos de engenharia. Teve um ano, por exemplo, que eles tinham mais o foco de estudantes de direito, administração, ciências contábeis, matemática, enfim. Depende do que a empresa necessita para aquele ano, tá? Algumas empresas pedem para a gente focar em termos de localização também. Então, assim, eu prefiro que seja organizações estudantis de Minas Gerais, porque a minha empresa tem uma sede em Minas Gerais. Só que isso é muito particular, assim, né? Porque eles solicitam isso às vezes, mas mais por questão, assim, se o estudante passar no processo seletivo, ele vai mudar de estado para trabalhar na empresa? Então, é mais por questão disso, assim. Mas o principal modo de selecionar é pelo curso que atua de acordo com o que a empresa solicitou, sabe? Então, vai mais de acordo com isso. Beleza? Sim. Aí, dentro desse grupo já selecionado, por exemplo, vamos dizer que o projeto seja um projeto de engenharia. Uhum. Existe uma quantidade máxima de organizações estudantis que podem participar do programa, ou ele deixa liberado para qualquer organização estudantil que esteja registrada na plataforma de vocês e que esteja em consonância com o interesse do projeto? Não, existe uma quantidade máxima, isso de acordo com o tamanho do projeto que a empresa vai conduzir, né? Então, nesse ano, por exemplo, foram 40 OEs parceiras, né? A gente tem muito mais que 40 OEs parceiras. Então, mesmo se a gente selecionar só por critérios de curso, vai ter mais organizações do que a gente precisa, né? Aí, o que a gente faz é conversar mesmo com a organização estudantil e entender se é o momento para ela participar, porque, assim, são várias ações que acontecem, né? E o que a gente precisa das organizações estudantis nisso é a participação. Então, assim, a gente precisa que as OEs participem, elas precisam que cada evento tenha pelo menos 2 ou 3 representantes das organizações estudantis. Então, outra coisa que a gente faz é entrar em contato com a organização estudantil e entender se ela vai conseguir atuar em todas essas ações, né? Porque, às vezes, mesmo a organização estudantil tem poucos estudantes, está envolvida em outros projetos, não vai conseguir se dedicar tempo para isso. Então, a gente também faz essa conversa para entender se é o momento ou não dela participar. Legal? Show. Tirou minha dúvida.
Legal. Mas, então, isso, como eu falei no geral, né, esse programa de relacionamento, ele é, querendo ou não, ele é restrito, né? A gente não consegue atingir todo mundo do Brasil inteiro, né? Mas aí vem o segundo ponto, que é o meu preferido, que é a plataforma Empower. Por quê? A plataforma Empower, ela não tem restrição nenhuma. Então, assim, não tem questão de curso, não tem questão de estado, nada. Então, assim, ela é aberta para literalmente todo mundo. Você só precisa fazer um cadastro que eu vou explicar para vocês daqui a pouco como que faz. E não tem nenhuma restrição em termos de curso, faculdade, área de interesse, nada. Então, assim, ela é aberta para todo mundo. Você se inscrevendo, a gente, né, oficializando o que a gente precisa para ter os dados de vocês conseguem começar a solicitar ações de relacionamento. O que são essas ações? São oportunidades de capacitações. Eu vou explicar uma a uma daqui a pouco, mas falando aí do case da Votorantim Cimento, que aconteceu em janeiro a maio desse ano. A gente teve aí a plataforma toda liberada para essa empresa usufruir, então teve mais de 500 organizações estudantis participando. A gente teve aí 29 ações de relacionamento solicitada, então essas ações foram entre webinars, treinamentos, mentorias, parcerias para projetos, palestras e visitas técnicas. Então, a gente até tem aqui mais ou menos a localização onde isso aconteceu. A gente quer subir, então a gente pretende que até o fim do ano a gente tem essas marcações aí em mais outras partes do mapa, contamos com vocês agora para isso. E nesse caso, a gente teve aí quase 2.000 estudantes impactados aí através dessas ações da Votorantim Cimento, né? Então, foi um pequeno período, né? Janeiro a maio, são poucos meses aí, e aconteceu muitas ações legais aí a partir da plataforma. Bom, o próximo passo, gente, que eu trouxe para vocês é falar mais da plataforma mesmo, eu passei rapidamente aqui pelo case da Votorantim Cimentos, só para falar mais dos números mesmo, mas eu queria explicar mais como que funciona essa questão da plataforma. Posso seguir, Natan? Sim, tá tudo ok. Boa. Então, gente, falando da plataforma, então, né, que como eu citei, é o nosso principal produto e a forma de acessar as empresas mentoras mais fácil, mais rápida, como que funciona? A gente tem uma série de empresas mentoras aí, então, tem algumas listadas aí, e essas empresas mentoras, elas criam uma página na nossa plataforma, onde a gente, daqui a pouco, já vai abrir para ver melhor. E essa página, ela disponibiliza aí uma série de ações de relacionamento customizadas. Então, essas ações, elas variam de empresa para empresa, mas, em geral, a gente tem webinars, treinamentos online, mentorias, visitas técnicas. Agora, a gente está fazendo visita técnica online também. A gente tem as palestras, né? Nas universidades agora não está acontecendo, mas tem as online também. E tem algo extremamente novo aí, que é a parceria de projetos de inovação. Isso aí é uma boa forma de participar de projetos de extensão, pós-graduação e mestrado, mas eu vou explicar mais para frente. E aí, o que acontece? As organizações estudantis, né, ou como a gente chama, a partir do momento que elas se cadastram nessa plataforma, elas podem acessar essas páginas, essas empresas mentoras, e solicitar essas ações de forma gratuita. E customizada em termos de data e tema, como a organização estudantil preferir, tá? Essas ações vocês podem solicitar para atividades internas. Então, por exemplo, o I3E quer fazer uma capacitação sobre gestão de projetos para o time mesmo. Pode solicitar. O PET quer fazer um
um treinamento sobre cultura de feedback. Pode solicitar também. Mas vocês querem fazer uma atividade para a universidade toda, querem pedir um webinar e fazer um webinar para toda a universidade sobre algum conteúdo aí que englobe o máximo número de pessoas. Pode fazer também. Então, assim, para solicitar a ação de relacionamento na plataforma, precisa ser uma organização estudantil, tá? Mas quem vai participar dessa ação é quem vocês decidirem. Então, assim, pode ser só o E de vocês, pode ser a universidade toda, vocês podem convidar público externo, aí vocês podem promover esse evento como vocês acharem melhor, tá? Mas ele precisa ser solicitado por uma organização estudantil, porque é com quem a gente trabalha e tem o contato, certo? Aí, falando, eu vou passar rapidamente por cada uma dessas ações que a gente tem disponível na plataforma, só para que não fique nenhuma dúvida. Mas falando aqui, então. Tem uma perguntinha sobre essa questão do relacionamento. Os professores mentores das organizações estudantis, eles podem também fazer a requisição pela plataforma ou só os alunos? Se eles forem representante da organização estudantil, sim, tá? Geralmente, quem é os representantes na plataforma são os estudantes. Em geral, é o que a gente tem estudante. Mas a gente sabe que também tem alguns professores que atuam como, né, orientador, tutor e tudo mais. Então, se esses professores se cadastrarem como representantes da organização estudantil na plataforma, eles podem solicitar sim, tá? Eu acho que depois que eu mostrar como funciona o cadastro vai ficar um pouco mais claro isso. Mas eles podem sim. Beleza? Ok, muito obrigado. Falando de webinar, acho que vocês já ouviram falar bastante, né? Ainda mais nos últimos tempos, né? Então, a gente tem os webinars, que são palestras online. Eu não vou detalhar isso, depois eu vou enviar essa apresentação para o Idalmir, eu acho que ele consegue encaminhar para vocês, né? Deve ter o e-mail de todo mundo aí, depois eu encaminho para vocês olharem com mais calma, tá? Ok, eu consigo. Boa. Aí a gente tem os treinamentos online também, né? Os treinamentos, eles acontecem de forma presencial também, agora que a gente está fazendo só online, então são conteúdos mais direcionados, mais técnicos, para um público menor, né? A gente tem as mentorias online. A mentoria é algo extremamente personalizável, então é algo onde vocês vão pedir um conteúdo sobre um problema extremamente específico que vocês estão passando e querem ajuda aí de uma empresa para resolver. Então, é uma ação extremamente personalizada. Então, por exemplo, se vocês estão com dificuldade no processo seletivo da organização estudantil de vocês, não estão sabendo como conduzir ou querem implementar uma avaliação dos membros, não sabem como fazer isso, mas vocês podem solicitar mentoria para isso, para aprender com as empresas como que eles fazem esse tipo de ação dentro da empresa. Então, é algo sensacional, assim, porque você poder conversar com um gestor que trabalha há anos numa área e vai te ajudar com esse conteúdo, é sensacional. Além de você conseguir aprender e resolver os seus problemas, né, você vai ter esse contato mais próximo com essa empresa. Então, é algo que eu gosto bastante. Eu acho que é difícil encontrar isso de forma gratuita em algum lugar. A gente tem as visitas técnicas, então a visita técnica ela acontece nas empresas, né? Agora a gente está fazendo de forma online, então é algo bem simplificado, né? Claro que a gente sabe que não é a mesma coisa que conhecer a empresa, que sentir o cheiro e tudo mais, mas é algo que a gente consegue fazer no momento. Então, a gente faz ações mais giradas em torno de apresentação institucional, processo produtivo, esse tipo de coisa, mais para conhecimento da empresa mesmo e não de um conteúdo técnico dela. Então, tem essa possibilidade também. As palestras, que vocês já conhecem, né? Agora elas estão acontecendo de forma online, na verdade, acaba virando um webinar, né? E a parceria para projetos de inovação. Esse aí é um card totalmente novo, a gente acabou de criar e é uma possibilidade bem
personalizável, tá? Então, é algo onde vocês podem usar muito a criatividade de vocês para o que vocês vão pedir para a empresa. E esse card, ele é aberto além de organizações estudantis, mas para iniciação científica também, para projetos de conclusão de curso, né, TCC, projetos de mestrado e doutorado. E como que funciona? A gente tem aí uma lista, né, de possíveis temas, então, aonde que esses projetos podem ser aplicados, então, por exemplo, aumento de vendas, redução de custos, novas tecnologias, novos materiais, novos produtos, serviços, e esses projetos eles podem acontecer de diversas formas. Tem a parte de know-how mesmo, né, que é a empresa oferecer o conhecimento que ela tem nesse projeto para vocês, então, o conhecimento técnico de como conduzir, o que fazer em determinada fase do projeto. Pode ser uma sequência de mentorias para ajudar nesse sentido. Pode ser a doação de materiais, por exemplo, se vocês trabalham com algo de eletrônica, por exemplo, e tem uma empresa que trabalha com isso, pode doar, sei lá, o material que não está usando para vocês fazerem algum projeto de reciclagem, alguma coisa do tipo. Tem várias possibilidades aí nesse card. O que tem também, né, a possibilidade, a gente tinha até antes da pandemia o card de patrocínio também, que a gente sabe que patrocínio para as organizações estudantis é algo fundamental para seguir com as atividades. Hoje esse card não está disponível, tem algumas organizações estudantis que continuam pedindo patrocínio por esse card aí de parcerias para projetos. Porém, é algo que não está acontecendo agora, devido à pandemia mesmo, então as empresas não estão conseguindo oferecer patrocínio nesse momento. Mas a gente espera que daqui a alguns meses a situação já se regularize e a gente consiga voltar a ter essa possibilidade, né? Que é muito bom para essas organizações. Aí falando... Uma perguntinha, ainda nessa parte de parceria para projetos de inovação. No caso, essa parceria, ela tem a própria empresa, ela pode fornecer, tipo, uma ideia, uma proposta para uma organização estudantil em específico. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso da Ryzen, que eu já conheço essa empresa, já entendo como é o ciclo produtivo dela, que vamos pegar aqui na questão da cana-de-açúcar. Eles têm uma demanda lá, e eles poderiam transferir essa demanda tecnológica em um projeto para vocês, para ser distribuído para as organizações estudantis? Sim, a gente, inclusive, bom exemplo da Rise, porque a Rise ela tem muito interesse nessa parceria de projetos para inovação. Então, esse card de parcerias, ele fica disponível na plataforma. Então, você pode entrar lá e solicitar a qualquer momento, enviando o seu projeto, né? Mas é muito mais interessante se a empresa falar quais são as necessidades dela antes de vocês criarem um projeto, né? Porque aí vocês conseguem já criar um projeto personalizado com as necessidades da empresa, né? A Rise é uma empresa que está fazendo isso, tá? Ela não iniciou essa divulgação ainda, mas ela está trabalhando nisso para realmente mostrar para essas organizações estudantis que estão na plataforma quais são as necessidades dela em termos de desafios e projetos, redução de custo e tudo mais que eu falei para vocês, para daí as organizações estudantis já enviarem projetos que estejam de acordo com o que ela precisa, né? Então, tem essa volta também, que eu acho que é fundamental. Legal? Aí, pegando no outro caminho, tipo, uma organização estudantil, se ela tiver uma ideia de algum projeto, está encaminhando alguma ideia, pode levar essa ideia para alguma empresa específica, ou teria que enviar primeiro para a Empower encontrar uma empresa que tivesse um interesse nesse projeto? Então, a Empower, ela funciona como uma espécie de ponte entre vocês e essas empresas, tá? Então, assim, para vocês enviarem projetos, isso acontece pela plataforma, tá? Então, a gente faz esse intermédio, sim.
Até porque o contato entre vocês e a empresa, ele é mais longo, né? Então, o que a gente faz é essa facilitação. Então, eu vou entrar aqui na plataforma e vou mostrar como que isso acontece na prática. Pode ser, que acho que daí fica mais claro. Ótimo. Boa. Então, falando de tudo isso, né? Todas essas ações e tal, né? Eu falei que é gratuito, né? Para vocês. E como que vocês fazem para ter acesso a tudo isso, né? Basicamente, são 2 cadastros. Um é o cadastro que a gente chama o cadastro do estudante, tá? Que é o cadastro do representante, mais o professor, né? O aluno da pós, do mestrado também pode se cadastrar, é o cadastro de login, né? E aí depois o cadastro da organização estudantil. Então, são 2 cadastros, bem simples, rápidos, nada que leve muito tempo para vocês fazerem. E aí, uma vez vocês cadastraram nessa plataforma, a gente passa a saber que vocês existem, né? Passa a, primeiro, considerar vocês nos próximos programas de relacionamento, que é aquilo que eu mostrei da Tigre lá, que é um projeto mais restrito, mais robusto também. Vocês passam a receber todas as oportunidades de parceria, então... estudante, é bom que se cadastre na plataforma para ficar ligado mesmo em termos do que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente faz uma série de webinars, uma série de atividades aí que vocês podem participar de forma gratuita. Inclusive, hoje, por exemplo, à tarde vai ter um painel aí sobre diversidade de carreira. Então, isso é uma coisa que qualquer organização, qualquer estudante pode participar de forma gratuita. Só que só vai ficar sabendo que vai rolar isso a partir do momento que se cadastrar na plataforma, que daí passa a receber as nossas comunicações e tudo mais. Para isso também tem as nossas redes sociais, né? Até eu deixei aqui, depois eu passo para vocês. Vocês podem acessar isso por lá também. E o que é o mais interessante, né, é que a partir do momento do cadastro, vocês conseguem solicitar essas ações que eu expliquei anteriormente. Então, webinars, treinamentos, mentorias, projetos, tudo isso vocês podem solicitar a partir desse cadastro. Eu vou mostrar aqui, vou projetar outra tela, como que funciona esse cadastro, para vocês verem na prática como que funciona. Essa é a tela de login, tá, gente? Então, esse é o cadastro inicial. Caso vocês ainda não tenham, é só vir aqui e fazer. Então, é bem tranquilo. Vocês vão precisar colocar nome, e-mail, o curso, a universidade. Então, bem tranquilo. Se faz parte de alguma organização estudantil ou não, já dá para indicar aqui. E aí, faz o cadastro. Vai precisar validar o e-mail, tá? Aí, fazendo esse cadastro, vocês vão ter acesso a essa plataforma aqui. Vocês já vão conseguir visualizar o que a gente disponibiliza, porém, vocês ainda não conseguem solicitar. Para solicitar, vocês têm que vir aqui e criar a organização estudantil de vocês. A organização vai pedir um pouco mais dos dados, então vai pedir o que vocês fazem de projetos, vai perguntar se vocês fazem eventos, vai pedir as redes sociais, a questão da área de interesse, atuação, como que a organização de vocês se distribui em termos de curso e tudo mais, e vai pedir 2 representantes. Essas informações que a gente está pedindo aqui em cima para vocês são todas as informações que a gente precisa para direcionar para vocês o melhor conteúdo e o conteúdo de maior interesse de vocês, tá? E também para aquela questão que eu falei dos programas de relacionamento, né? A gente precisa entender quais são as áreas de interesse de vocês, qual é o curso e tudo mais, para a gente conseguir direcionar para vocês o programa adequado, né? O conteúdo adequado. Aí, a questão dos representantes que eu falei, né? Aqui a gente chama de representantes, justamente porque não precisa ser o líder, o presidente, ou o que é que vocês chamam aí na organização estudantil de vocês. Esse representante é alguém com quem a gente vai se comunicar para fazer as ações que vocês solicitarem acontecer. Então, esse representante é alguém que vocês definirem que vai representar vocês para a gente. Pode ser o professor, pode ser alguém da área de comunicação, da UE de vocês, ou pode ser o líder mesmo, pode ser o presidente, fica a critério de vocês, tá?
Então, assim, o importante é vocês saberem que não necessariamente precisa ser o líder ou o presidente, pode ser quem vocês definirem. Aí, essas pessoas, a gente sabe que com o decorrer dos meses muda, né? Meses ou ano, depende da gestão como que vocês se organizam, né? Esses representantes é possível mudar no futuro, tá? Na verdade, o cadastro todo é possível atualizar. Porém, o cadastro ele não é excluído a partir do momento que esse representante sai, tá? Ou quando muda de representante, a gente consegue vir aqui e alterar. Então, o cadastro da organização estudantil fica registrado e à medida que os representantes vão mudando, porque vai saindo gente, entrando gente nova, a gente vai atualizando aqui. Legal? Então, precisa ter esses 2 representantes aqui. Então, é um cadastro relativamente simples, tá, gente? Não é nada que vocês não saibam, é tudo informação que vocês têm aí dentro da organização de vocês. E a partir do momento que vocês enviam esse cadastro, a gente faz uma verificação rápida só para ver se tem tudo que a gente precisa. A gente aprovando esse cadastro, vocês passam, além de ter acesso a tudo isso, a poder solicitar, tá? E como que isso funciona? Primeiro, deixa eu filtrar aqui por as empresas ativas. Como eu falei antes, essas empresas, elas têm um ciclo, tá, gente? Então, elas não ficam aqui para sempre, elas têm um período. Hoje, a gente tem 11 empresas, tá, na plataforma, 11 empresas ativas. A gente está para receber bastante empresa aí nos próximos 2 meses, então, essa plataforma vai mudar bastante em termos de quantidade e diversidade de empresas. Mas entrando em uma empresa aqui, vou entrar na Heinz, né, que foi uma empresa qual a gente mesmo citou para pegar como exemplo. Vocês vão encontrar as páginas todas da mesma forma, tá? Então, vai ter uma descrição do que é a empresa, como ela trabalha, os valores. E aí, logo abaixo, vocês vão encontrar todas as ações que essa empresa disponibiliza, tá? Então, como eu falei, nem todas oferecem tudo, tá? Por exemplo, a Heinz não oferece palestra em universidades, tá? Mas, em contrapartida, ela oferece muitas outras ações. Eu vou entrar em um dos cards aqui, explicar como que funciona. Todos eles funcionam da mesma maneira, tá, gente? Mas eu vou focar em um. Vocês vão encontrar aqui, primeiro, os temas sugeridos. Então, são os temas com os quais a empresa tem interesse em trabalhar com vocês, tá? Aí, tem também uma possibilidade de outros temas de interesse, tá? Então, vocês podem solicitar para a empresa um tema que ela não colocou aqui, caso vocês queiram muito que a Heinz fale sobre um tema que não está aqui, beleza? Aí, falando de pré-requisito. A gente tem alguns pré-requisitos para vocês solicitarem, isso é só por questão de organização mesmo. Então, por exemplo, a gente pede um público mínimo nessas ações, isso é muito importante para a empresa mesmo, até porque ela precisa se preparar e se organizar, então precisa ter um público mínimo, né? Então, nesse caso, são 30. A gente pede uma antecedência mínima para cada ação, isso por questão de agenda mesmo, então os gestores precisam se organizar com agenda e tudo mais, então a gente pede para que vocês peçam algumas 4 semanas antes, outras 6 semanas antes para se organizar. E aí a gente encontra aqui os pré-requisitos de cursos e estados, tá? Isso para algumas empresas é interessante, algumas têm isso, mas não todas, tá? A maioria não tem pré-requisito para estado, tá? Então, vocês vão encontrar que aqui, sempre, na maioria das empresas, está Brasil todo, ou seja, está disponível para o estado de vocês, tá? E aqui está para todos os cursos, então, tem a indicação aqui, além de para todos os cursos, para todos os estados também. Aí, né, se atentando ao tema e aos pré-requisitos, vocês conseguem vir até aqui e solicitar, tá? Então, até aqui, ó, apenas os representantes das OEs conseguem fazer as solicitações. Então, quem eram os 2 representantes que estão lá no cadastro conseguem vir aqui e solicitar, tá? Quando clicar nessa janela aqui, vai abrir uma página onde vai pedir para vocês indicarem o tema, a data, a possível data, né, gente? Porque isso é totalmente negociável. Vai pedir para vocês comentarem um pouquinho do porquê que vocês estão pedindo isso, qual é a necessidade de vocês, é algo super simples, em 2 minutinhos faz, e aí vocês vão enviar para a gente.
é aqui que a gente entra em ação, tá? Então, a gente recebe a solicitação de vocês e começa o intermédio entre vocês e a empresa mentora. Então, a gente vai primeiro enviar essa solicitação para a empresa, vai explicar o que é a organização de vocês, porque a gente tem os dados de vocês lá no cadastro, né? Então, a gente vai explicar o que vocês fazem, como que vocês se organizam e mostrar a solicitação que vocês pediram, beleza? O que é importante vocês saberem? Essa solicitação, ela pode ou não ser aceita pela empresa, tá? Então, nem toda solicitação que é feita na plataforma é aceita pela empresa, certo? Então, é importante ter consciência disso. Historicamente, de cada 3 solicitações que foram feitas na plataforma, uma foi aceita. Mas o que é muito bom é que é ilimitada a quantidade de solicitações que vocês podem fazer. Então, assim, vocês podem fazer a mesma solicitação para 5 empresas diferentes. Então, vamos pensar que vocês querem um webinar sobre futuro da engenharia no Brasil. E aí, vocês podem pedir esse webinar para a Heinz, para a Ternium, para a Rumo, para o Grupo Cosan e para o Grupo Fleury, por exemplo. Vocês podem solicitar para essas 5 empresas, por quê? A chance é maior de ela ser aceita e tem mais opção, né? Por exemplo, se 2 dessas empresas aceitarem, a gente pode fazer as 2 ações acontecerem, se vocês quiserem, a gente pode até unir as 2 em uma. Então, assim, essas coisas são totalmente negociáveis, tá? Importante vocês saberem que vocês conseguem fazer a sua solicitação, a gente vai trabalhar para que ela seja aceita. Caso ela não seja aceita, a gente vai comunicar a vocês e mostrar outras possibilidades que vocês podem fazer. Caso ela seja aceita, aí a gente coloca vocês em conversa com a empresa através de um grupo de WhatsApp, tá? Nesse grupo é feito alinhamentos gerais, como data, horário, tema, detalhes do tema e tudo mais que vocês precisam, tudo é detalhado lá. Então, às vezes, se vocês pediram para uma data que já não vai dar mais certo por causa de alguma coisa, a gente pode negociar com a empresa outra data. A gente consegue direcionar o tema para a maior necessidade de vocês. Então, às vezes, a gente pede temas que são extremamente macros, né? Por exemplo, a questão de inovação em produtos é um tema macro, né? Então, vocês podem direcionar a inovação em produtos para um tema mais específico que vocês queiram saber dessa empresa. Então, tudo isso a gente faz nesse alinhamento pós-aceite, tá? Andréia, uma pergunta. Boa, pode Nessa ser. solicitação para a empresa, a gente já sabe a priori qual é o profissional da empresa que vai fazer a apresentação, mentoria, palestra, ou a empresa que vai designar e a gente só vai saber no momento do aceite? A empresa que vai designar, tá? Então, ela vai pegar a questão de temas e informações que vocês colocaram. E, na verdade, a gente tem o contato inicial com o RH da empresa, né? Então, o RH da empresa vai fazer toda a facilitação interna com a empresa para buscar o profissional mais adequado para aquele tema, né? Então, eles que conhecem todo mundo que trabalha lá, né? E sabem quem está disponível, quem tem maior conhecimento para falar daquele tema. Então, quem decide, quem vai fazer... quem vai ser o ministrante no dia mesmo é a empresa mesmo, o RH ali em conversa com os colaboradores. Legal? Aí, só para finalizar o card aqui, tá, gente? O que a gente, como Empower e empresa mentora, pede em troca de vocês, em troca para vocês dessa ação depois que ela acontece, tá? Isso é só para as solicitações que são aceitas. A gente pede aí algumas contrapartidas, isso é só depois que o evento acontece, tá? Essas contrapartidas, elas são bem simples, então vocês não precisam se preocupar. Então, gira em torno de fotos, que a gente precisa para enviar para a empresa, posts, então a gente pede que vocês façam uma postagem sobre o evento, contando como aconteceu, colocando um depoimento, se foi legal, como que foi, colocando aí a logo da Empower e da empresa mentora, e um mailing, que é nome e Excel de quem participou. Isso tudo é extremamente importante para aqueles benefícios iniciais que eu falei.
Então, aquele negócio da empresa se colocar como marca empregadora, isso é muito, muito importante por girar todas essas postagens nas redes sociais de vocês. E o mailing é super importante porque é esse mailing que a empresa vai utilizar no futuro quando ela estiver fazendo os processos seletivos dela, tá? Então, é para esses contatos que ela vai divulgar as futuras vagas. Então, essa contrapartida, ela é o que a gente pede para você em troca, mas, na verdade, vocês acabam sendo beneficiados também, certo? Aí, falando dos cards em geral, né? A gente tem aqui os demais cards, né? Tem só um aqui que eu não expliquei no slide. Ó, esse aqui é o de parceria de projetos para inovação, tá? Até vou passar depois mais detalhado nele, mas vou falar desse card de outras ações aqui, que ele é um card coringa, tá, gente? Ele é um card que vocês podem solicitar o que vocês não encontraram aqui, tá? Por que a gente faz isso? Isso é mais um incentivo mesmo para as empresas diferenciar nas ações que elas estão fazendo, tá? Então, aqui vocês podem pedir desafios, hackathons, mesas redondas ou outras ações que vocês achem interessante para o E de vocês, tá? Então, tudo que não está aqui, vocês podem pedir por esse card. É um card aí para vocês usarem a criatividade. E, novamente, gente, a partir dessa solicitação aceita, ela não necessariamente precisa participar só integrantes do PET que pediu, do I3E que pediu, ou do projeto de extensão que pediu. Vocês podem fazer só para o E de vocês, então, se vocês quiserem fazer algo, uma mentoria, por exemplo, é algo mais reservado, um treinamento também, mas um webinar pode convidar o geral da universidade para participar, tá? Então, vocês pedem pela plataforma, ele aceita, vocês podem promover na universidade de vocês como um evento que vocês estão promovendo em parceria com o Empower e a Craft, por exemplo, tá? Então, assim, não é só vocês, da lei de vocês, que vão ser beneficiados com esses eventos, é a universidade como um todo. Isso é sensacional, né? Porque poder promover alguma coisa para a universidade como um todo, né, é muito benéfico para todo mundo. Aí, falando um pouquinho ainda sobre o card de parceria para projetos, que acho que ele é um pouco mais... ele é um pouco mais trabalhoso de se enviar, porque vocês vão ter que ter mais detalhes do projeto, né? Então, foi o que eu estava... Acho que foi o Natan que perguntou, né? Então, para solicitar uma parceria de projetos, ele acontece exatamente da mesma maneira como outras ações, tá? Então, você vem aqui, por aqui você solicita. As contrapartidas, a gente pede elas 2 vezes, ou seja, no início e no fim, então, é diferente das outras ações. E aí, nesse caso, vocês vão ter que anexar um arquivo falando sobre esse projeto, tá? Tipo, falando o que é o interesse de vocês, o que vocês precisam da empresa, o que vocês têm para oferecer para a empresa. Mas tudo isso está detalhado aqui na plataforma, tá? Depois vocês podem fazer o cadastro. E assim, o cadastro de estudante é liberado para todo mundo. Então, todo mundo que está aqui pode fazer esse cadastro sem mesmo cadastrar o E, só para simplesmente fazer parte da rede e receber todas as nossas divulgações, né? Então, o professor também pode se cadastrar, todo mundo pode estar dentro da plataforma. E aí, esse card de projetos, então, ele funciona dessa maneira. Algumas empresas, como eu falei, que é o caso da Kraft Heinz, ela disponibiliza... ela está disponibilizando, na verdade, ela não fez isso agora, nesse momento, mas ela está fazendo um resumo do que ela mais precisa em projetos, justamente para vocês já criarem projetos que estejam de acordo com o que ela precisa, tá? Mas esse card, ele está disponível praticamente para todas as empresas. Então, por exemplo, vocês podem vir aqui na Ternium, que é uma empresa do ramo da metalurgia, e solicitar um projeto de parceria com a Ternium também, tá? Ou, enfim, a mentoria, qualquer outra coisa. Então, todas essas empresas que estão aqui, vocês podem navegar entre elas e verificar que o que elas oferecem,
tem a Ensina Brasil, que é uma empresa muito bacana aí do ramo de educação. Ela tem um conteúdo super legal em termos de preparação para o mercado de trabalho, então isso é muito legal também para vocês darem uma olhadinha. Enfim, a explicação da plataforma que eu queria mostrar era basicamente essa. Não sei se alguém ficou com uma dúvida. Teve perguntas aí, Natan? Acho que o Natan deu uma saída. Vamos ver aí se teve algum... Não, é porque eu estava dando uma olhadinha aqui no chat para ver se tinha aparecido alguma pergunta nova. Eu tenho uma pergunta em relação à captação das empresas mentoras. Como vocês fazem essa parte? Como é que vocês conseguem fazer com que as empresas elas tenham interesse em trabalhar esse branding? Ah, boa. Isso é muito bom. Então, a empresa, a Empower, né, ela está em crescimento, né? A gente é uma empresa relativamente nova, então a gente está conquistando as empresas ainda para fazerem parte desse processo, né, desse programa. Mas o que acontece, né? As empresas que vêm para a plataforma Empower, elas vêm pelo interesse do que a gente já tem, né? Então, por exemplo, as empresas do ramo que tem cursos de engenharia, né? A gente tem muita organização estudantil de engenharia. Então, a maioria é de engenharia hoje, tá? Então, a gente consegue atrair essas empresas que têm necessidades de profissional de engenharia justamente porque a gente tem muitas organizações estudantis de engenharia. Então, quando a gente cresce em termos de organização estudantil de diversas áreas, a gente consegue crescer em termos de empresa também. Então, por exemplo, da área da saúde, a gente não tem tanta organização estudantil da área de saúde, por isso a gente já não tem tanta empresa da área de saúde. Então, à medida que a gente cresce de um lado, a gente cresce do outro também. E aí, para vocês, né, a empresa específica, né, que tem planta no Rio Grande do Norte, hoje a gente não tem. Só que a partir do momento que a gente cresce em termos de organização estudantil no Rio Grande do Norte, a gente consegue ser mais atrativos para essas empresas. E o que a gente faz também é solicitar para essas organizações estudantis quais empresas que elas queriam estar na plataforma, né? Por exemplo, vocês falaram ali no início do que tem de produção, né, na cidade e tudo mais. Então, provavelmente, se vocês conseguirem nos passar, né, quais as empresas que atuam no estado de vocês ou na cidade de vocês, e a gente pode tentar aí fazer um comercial para trazer essas empresas e ser mais interessante para vocês ainda. Apesar de que o que eu mostrei ali, né, todas essas empresas elas estão disponíveis para vocês em termos de capacitações online, né, porque elas oferecem capacitações para o Brasil todo. Mas muito mais interessante vocês conseguirem, a gente conseguir trazer para vocês empresas que são da área do estado de vocês, né, da cidade e tudo mais. Então, basicamente uma relação ganha-ganha, né? A partir do momento que a gente cresce de um lado, a gente consegue crescer do outro também. Então, a gente vai primeiro atrás das organizações estudantis, para depois a gente atrair as empresas. Legal? Eu vi que tinha uma pergunta aqui no formulário, no chat. Alguém perguntou, então, nesse caso, quem seria a pessoa, setor da universidade mais indicado para fazer o cadastro? Então, o cadastro não é da universidade em si, e sim das organizações estudantis que estão na universidade. Por exemplo, né, a gente tem a UFSC, que é a minha universidade. A UFSC não tem um cadastro na plataforma, mas o PET da UFSC tem, o Fórmula da UFSC tem, a empresa Júnior tem. Então, essas organizações estudantis dessa universidade conseguem levar essas ações para a universidade. Então, quem da universidade de vocês pode se cadastrar? O Centro Acadêmico, o I3E, o PET, não sei se tem mais de um, mas todos podem se cadastrar. Se tiver organizações estudantis de protótipo, podem também.
projetos de extensão, grupos de estudo. Oi? Projetos de extensão de forma geral, porque a gente tem vários. Tem o Baja, que é aquele carrinho, né? Uhum. A gente tem o Gero Design, tem projetos da área mais voltado para educacional e treinamento, que é o Temple, tem o projeto de eficiência energética, então todos eles podem se cadastrar, né? Exato, todos eles podem. Vocês chamam de projetos de extensão, né? O Baja, o Fórmula, todos grupos de estudos sobre determinados assuntos, todos esses podem se cadastrar. Esse link... Tem alguém falando alguma coisa? Já colou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, tá, o Natan estava respondendo ali pergunta. Boa. Qual o processo? Essa pergunta do Pedro, Natan, você não tinha feito ainda para mim, né? Qual o processo para o Empower chegar no Nordeste? Se existe alguma empresa mentora na nossa região? E você acabou respondendo ela quando eu fiz a minha última pergunta. Boa. Eu queria até colocar também esse ponto, adicionando uma pergunta. Vocês, como empresa, têm planos, ou melhor, já estão elaborando planos para encaminhar para as outras regiões do Brasil? Que ali no mapa que você tem mostrado, está mais focado ali na região sul-sudeste. Uhum. Aí vocês têm plano para alcançar o norte e nordeste? Sim, a gente tem sim. Só respondendo, complementando a pergunta do Pedro ali, hoje a gente não tem nenhuma empresa, nenhuma não, a gente tem a Tigre, que a Tigre tem planta no Nordeste, de planta mesmo, que é só a Tigre, mas como eu mostrei ali, todas as empresas que oferecem ações para o Nordeste também, né? Elas só não estão fisicamente lá. E respondendo o que o Natan comentou ali, a Empower, ela surgiu em São Paulo, né? Então, querendo ou não, inicialmente a gente conseguiu atrair mais organizações estudantis de São Paulo, mas a gente iniciou esse ano, sim, um trabalho de buscar mais regiões do país, né? Então, o que a gente está fazendo a gente tem vários funcionários, né? Então a gente está dividido aí entre responsabilidades por estado, né? Então a gente está promovendo diversas ações para atrair essas organizações estudantis desses estados, né? Então, eu estar conversando com vocês hoje aqui, estar apresentando a Empower é justamente para estar levando a Empower para vocês, né? Um estado que a gente ainda não tem muitas organizações estudantis. Então, isso foi um trabalho que a gente começou mais fortemente esse ano, tá? No ano passado, a gente se fortificou mais no Sudeste. Esse ano, como o nosso time cresceu, e a gente também tem funcionários trabalhando em cada lugar, porque a gente não tem mais o escritório físico, então eu estou aqui no Sul, tenho pessoal em Minas, e tem pessoal em São Paulo. Então, assim, a galera já está mais distribuída e a gente está fazendo essas ações justamente para atingir essas organizações estudantis desses outros estados. Ótimo. André? Pode falar aí, Dami, eu falo depois. A gente agora está depois que você começou a falar, então entrou aqui a presidente da nossa empresa Júnior de Engenharia Elétrica, tem representante daqui da empresa Júnior de Engenharia Mecânica, tá? Aqui a gente tem muitas empresas interessantes, e no caso, as organizações entrando, aí nós comunicaríamos a você interesse, e vocês é que entrariam em contato, né? A gente tem vários parques eólicos, indústrias salineiras aqui, parque eólico é fantástico. A nossa principal área de atuação na engenharia elétrica é em energia eólica e energia solar. Porque o curso, quando foi fundado, a gente pensou muito nessa questão de energias alternativas, né? Sim, esse tema aí é sensacional, eu gosto bastante também. E é como eu falei, né? Essas empresas que vocês conhecem aí da área de vocês, a partir do momento que vocês, né, fazerem parte da nossa rede, vocês podem nos trazer o nome dessas empresas, até o contato, se vocês quiserem, para a gente fazer essa prospecção, sabe? Para a gente começar a convidar essas empresas para fazer parte da plataforma. Então, a gente fez um trabalho assim no Rio esse ano, porque, por incrível que pareça, a gente tinha muita organização estudantil
em São Paulo, mas no Rio de Janeiro a gente não tinha muitas, então a gente fez um baita trabalho lá para trazer organizações estudantis, e agora a gente já está com 2 empresas de lá que estão oferecendo ações para lá, e não só para lá, mas para o Brasil todo, mas direcionando para lá. Então, a ideia é justamente essa, trazer as organizações do Estado e aí buscar essas empresas mais específicas. E falando de energia solar e energia eólica, né, vai ser um ganho aí para toda a rede, né, não só para vocês. E é sensacional. Esse tema aí a gente não tem ainda nenhuma empresa. Aí, você falou de empresas juniores, né? A nossa maior parte hoje de organizações estudantis é em empresas juniores. A gente tem bastante empresas júniores, porque tem muitas no Brasil, né? Então, a gente tem bastante, a gente trabalha bastante com organização estudantil. E 3E, a gente tem bastante também, centros acadêmicos. PET, a gente não tem muito ainda. Eu queria muito que a gente conseguisse atingir mais os PETs, porque eu sou suspeita para falar, né? Eu adoro, gosto muito e sei o quanto que é o bom trabalho que eles fazem, né? Então, a gente tem poucos ainda, considerando a quantidade que eu sei que a gente tem no Brasil. Que mais? Natan, você falar Tem alguma outra coisa, Natan? perguntinha também. Diga. Fazendo outra perguntinha. Em relação ao cadastro das organizações estudantis, como vocês confirmam que a organização estudantil realmente existe? Então, a gente pede ali algumas informações para vocês, e uma delas é a questão das redes sociais, né? Então, assim, a gente acessa a rede social, dá uma pesquisada. Então, assim, bom, nunca aconteceu de uma organização estudantil criar uma página fake e mandar para a gente, mas a gente confia através dessas informações e a gente faz uma pesquisa rápida ali para saber a respeito disso. Mas é uma verificação bem rápida, assim. Sim. E também fazendo uma pergunta mais pessoal. Em caso de organizações que ainda não estão formalizadas, elas estão ainda no processo, elas podem ser inseridas dentro da plataforma? Isso acho que acontece bastante com o Ramo e 3E, né? Sim, porque demora cerca de 2 meses para eles darem o aval, aí tem esse período aí. Uhum. Bom, a gente prefere que a organização estudantil já esteja oficializada, isso por questão para vocês mesmo, né? Porque eu não sei se esse aval ele pode ser negativo também, se pode vir a não dar certo a criação do ramo ou o capítulo, enfim. Mas a gente aconteceu já em alguns casos de 3E contatar a gente para essa liberação. E o que a gente aconselha é que primeiro formalize e depois faça o cadastro, né? Porque aí para vocês até fica mais organizado e talvez algumas informações que a gente peça no cadastro, que é, por exemplo, a distribuição dos estudantes que fazem parte. Talvez se você não tiver formalizado a organização estudantil, você não tem essa informação. Então é mais nesse sentido mesmo, sabe? De você conseguir preencher todas as informações certinho. Ok. Tem outra informação também, que é em relação ao cadastro. No cadastro, vocês pedem algumas informações a respeito da diversidade dentro da organização estudantil. Uhum. No caso, qual o valor dessa informação para vocês? E vocês dão suporte ou incentivam as organizações estudantis a terem um grupo mais diversificado? Então, o motivo da gente pedir essa informação é justamente para os programas de relacionamento, tá? Então, para solicitações na plataforma, a gente não usa essa informação. Então, as solicitações que vocês podem pedir lá em termos de treinamento, webinar, visita e tudo mais, a gente não olha para essas informações ou para outras informações para decidir ou não se vai acontecer.
A gente olha para isso em termos de programas de relacionamento, que são aqueles programas mais robustos lá, como o caso da Tigre, a gente teve um programa com a B3 também, com a Nexa, porque nesse caso, algumas empresas preferem público de diversidade. Então, por exemplo, assim como a gente trabalhou com a Tigre, a gente trabalhou com a B3 também, não sei se vocês conhecem, mas a B3 é a antiga Bolsa de Valores, né? Então, a B3, ela além de trabalhar com públicos de negócio, de finanças, ela trabalha muito com programas de coletivos, né, de diversidade. Então, essa informação é mais para a gente entender como que esse público se distribui na organização estudantil de vocês, mas a gente não usa como critério eliminatório em termos de solicitação, tá? E em termos de incentivo, a gente tem promovido uma série de eventos sobre esse tema. Então, a gente já promoveu webinar, treinamento. Inclusive, acho que até antes eu comentei, né? Hoje vai ter um painel que a gente está promovendo aí com a Votorantim Cimentos e com o Ensina Brasil sobre diversidade de carreira. Então, a gente está promovendo uma série de eventos aí junto com essas empresas sobre esse tema. E aí, o caso, assim, às vezes, eu já recebi alguns feedbacks de algumas organizações que não sabem essa informação ao certo. Ela não é uma informação obrigatória de responder, então, se você não sabe ao certo, você não precisa colocar o número exato. Ótimo. A professora Fabiana está fazendo uma pergunta. Uma vez realizado o cadastro, é necessário atualizar os membros da organização estudantil, correto? Isso, o cadastro não precisa ficar fazendo o cadastro da organização todo ano ou a cada 6 meses. O cadastro da organização, ele é o único, você pode atualizar ele no decorrer do tempo, porque a gente sabe que muda, talvez, os interesses ou até a distribuição dos estudantes muda, né? Mas o cadastro não precisa ficar fazendo ele sempre. A única coisa que vai ser preciso fazer é o representante se cadastrar ali como no login mesmo, né, como estudante, e aí a gente faz a substituição lá dentro do cadastro da UE. Vocês mesmos conseguem fazer isso, mas caso vocês não consigam, a gente também pode alterar aqui. Então, podem ficar tranquilo quanto a isso, que vocês não precisam ficar se cadastrando sempre. E assim que a gente acabar a questão do histórico, a gente já começa a ver como fazer. Eu acho que só mais uma última pergunta, que você já deu uma pincelada sobre isso, mas como as organizações estudantis podem ajudar a Empower no crescimento? Boa, essa pergunta é boa. Uma coisa que a gente sempre pede, né, é para indicar mais organizações estudantis, né? Então, quanto mais a gente traz de organização estudantil, mais a gente consegue atrair empresas, aquela relação ganha-ganha que eu já expliquei. Então, assim, eu percebi que tem vários representantes de várias organizações estudantis diferentes, né? Mas vocês podem levar isso para outras universidades, para outras organizações que vocês conhecem. Inclusive, eu vou passar meu contato para vocês depois, através da apresentação, então vocês podem me acessar por e-mail, pelo WhatsApp, LinkedIn, para a gente falar com essas demais organizações que não estavam aqui. E aquela questão das empresas que a gente comentou ali junto com o professor Adelmir, né, que é trazer essas novas empresas para a plataforma. Então, vocês podem indicar para a gente empresas mentoras, empresas que podem ser empresas mentoras no futuro na plataforma, né? E outra coisa, que além disso, né, ou uma das formas que isso pode ser feito é através da divulgação, né? Então, quando a gente faz uma ação, ou quando vocês se cadastram na plataforma, vocês podem divulgar que vocês têm, porque a gente atua como parceiro de vocês, né? Então, a gente vai ser uma parceria. Então, vocês podem divulgar isso nas redes sociais de vocês, convidar outras OEs e tudo mais. Igual a gente está fazendo lá, né? O canal... Só para adicionar mais uma pergunta para complementar. Se uma organização estudantil ela quiser participar dessa conexão entre a Empower e uma empresa,
ela pode participar ao longo de todo o processo, vamos dizer assim, a organização estudantil, ela conhece uma empresa, ela trouxe esse contato da empresa com a Empower e gostaria de participar do desenvolvimento dessa parceria. Ela pode? Você diz na parte comercial ali? Eu não entendi muito bem a pergunta. Se ela pode... Deixa eu ver aqui como é que eu posso explicar melhor, mas... Você quer dizer, no processo de a gente contatar a empresa até ela chegar na plataforma, se a organização estudantil participa de como que está o andamento, isso? Sim, isso. Então, o contato, essa prospecção de empresas, geralmente a gente faz em bandas, né? Então, a gente faz sempre essa prospecção para várias empresas. A gente, caso essa organização estudantil, uma organização estudantil nos traga um contato ou uma opção, a gente mantém essa organização estudantil informada do como que está a conversa, se vai acontecer, se não vai, se a empresa vai vir para a plataforma, ou como é que está a conversa. A gente pode manter a organização estudantil informada, a gente só não inclui a organização em todo o processo de comunicação, de contato, porque esse processo é bem extenso e gera muita troca de e-mail, de reunião e tudo mais, então a gente não coloca a organização junto nesse processo, mas o processo mais técnico ali mesmo, mas a gente sempre mantém informado do que está acontecendo. Beleza? Eu queria perguntar uma coisa para vocês, que na verdade eu ia perguntar no início, mas acabei começando a apresentação e não acabei me esquecendo. O professor, ele tinha comentado que vocês ficaram sabendo da Empower através de colegas, né? Como que foi? Quem que contou para vocês da Empower? Só por questão de pesquisa mesmo, só para entender. Então sou eu que tenho que falar. Ah, boa. Nesse caso. Quando eu comecei a conhecer o I3E, eu conheci o I3E no final do ano passado. E durante os eventos, eu acho que foi em algum evento específico de alguma outra organização estudantil do I3E. De outra, talvez pela Federal da Fluminense, por ali, que eu sei que eles sempre divulgam as atividades da Empower. E foi nesse meu primeiro contato. Aí teve também, durante a RNR, que é um evento conexão dos ramos estudantis nacional, onde teve a apresentação eu acho que o nome da colaboradora de vocês era Andrea Forte, se não me engano é esse o nome dela. Andressa Forte, perdão. E ela apresentou também lá. E, por uma coincidência, quando eu estava conversando com uma colega, que ela faz parte da Escola Piloto de Engenharia da UFESA, ela também me recomendou a Empower. Legal. Eu imaginei que talvez tinha sido isso mesmo, porque a apresentação que a Andressa... Mas comigo já chegou diferente. Uma aluna do PET entrou em contato comigo porque escutou um ruído que o Natan tinha gerado. Aí esse ruído que o Natan gerou foi para outros grupos e o grupo PET, a Amanda. Aí eu vi esse e-mail, quando eu falei com o Natan, disse, não, eu já tinha também conhecimento disso e tal, foi um ruído que surgiu, então foi um ruído muito bom. Normalmente ruído é ruim, mas esse ruído foi muito bom, né? Sensacional, mais ruídos bons, né? Isso é bom. Bom, gente, mas da minha parte, tudo que eu tinha para apresentar era isso. Aí eu queria ver se tem mais alguma pergunta. Senão a gente pode. Natan, tem mais alguma pergunta? Não. Eu acho que só tenho mais uma pergunta, mas essa é pessoal demais, não cabe aqui no escopo. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou passar aqui meu telefone, tá? Eu tenho o e-mail do professor Idalmir, eu vou enviar essa apresentação que eu passei para vocês,
porque eu sei que vocês gostam de levar para os colegas, né, para o pessoal da equipe mesmo que não podia estar aqui presente, para mostrar, explicar. Vou deixar meu telefone aqui, o telefone também está na apresentação, mas caso vocês tenham alguma dúvida mais específica e não quiseram comentar aqui, vocês podem me procurar, eu atendo vocês lá. Às vezes eu demoro um pouco, porque a gente está em reunião, ou enfim, mas uma hora eu respondo, podem ficar tranquilos. E aí, o que a gente pode fazer também... Ah, tá. Obrigada. Aí a apresentação tá lá, né? Eu vou encaminhar para o professor provavelmente tem o e-mail de vocês, encaminha para vocês. Eu ia pedir, não sei se para o Natan ou para o professor, se tivesse pelo menos um contato ou o nome das organizações estudantis que estavam aqui participando. Mando para você, tudinho. Pode deixar. Vou mandar até o link da gravação, porque a gente costuma gravar, e aqueles que não puderam participar, eles assistem em outro momento. Ótimo. Eu nem sabia que ia gravar. Quando eu olhei ele, eu até fiquei um pouco nervosa com a gravação, mas tudo certo. Que bom, aí a galera... Eu esqueci de avisar. Não, mas tudo bem, a gente já está acostumado também. Mas é bom, né? Porque quem não pôde participar pode assistir. E aí, assim, gente... Como eu falei, é gratuito, está disponível. Talvez agora vocês não achem empresas que sejam extremamente direcionadas e específicas para o curso de vocês, só que tem muita empresa boa que tem muito conhecimento aí, muito valor agregado que pode ajudar vocês em outros conhecimentos gerais, de negócio, de desenvolvimento pessoal, profissional, carreira e tudo mais. E aí a plataforma está aí, é gratuita, está disponível, então não tem por que não começar a tentar usar pelo menos, né? Ou talvez fazer o cadastro para usar no futuro. Está totalmente disponível aí para vocês. Aí, como eu falei, caso vocês tenham alguma dúvida mais específica, pode me chamar no WhatsApp. Se vocês tentarem se cadastrar, tiverem algum problema técnico também de cadastro ali, algum problema ali nesse sentido, pode me chamar também, além de ser responsável pela conexão entre as organizações estudantis e empresas mentoras, eu também faço parte do time de tecnologia da Empower, então estou sempre ali com o time ajudando essa parte de desenvolvimento da plataforma mesmo, então eu posso ajudar vocês com isso também. Beleza? Hoje, André, a gente agradece demais. A apresentação foi fantástica, foi muito boa mesmo. Bom. Com certeza você vai ter aqui alguns grupos estudantis, algumas organizações estudantis que vão entrar, e a gente vai também fazer uma garimpagem de empresas assim bem interessantes, de vários ramos aqui, que eu acredito que vocês consigam, que faça parte do grupo de vocês, né? Então, a gente tem aqui pessoas extremamente interessadas nisso, e com certeza vai dar tudo certo, se Deus quiser. Que bom, fico muito feliz e eu que agradeço pelo convite aí. É bom até também dela ter uma noção de como é o setor daqui da nossa região, que as principais empresas do setor para a região na parte de fruticultura, saleteira, energias renováveis e tem algumas empresas de cimento, não é? Tem empresa de cimento, na área de petróleo também. Uhum. Bem interessante. Legal. Mas isso aqui só da região, porque assim, a nossa cidade, ela fica exatamente do meio de Natal com Fortaleza. Uhum. Então a gente tem muito contato com empresas também dessas outras cidades. Inclusive, se o pessoal conseguir, o pessoal do PEC, Empresa Júnior, I3E, entrar em contato com os grupos dessas outras universidades, a gente vai ver se faz também essa ponte. Uhum. Com certeza, sensacional. A gente tem algumas nessas áreas, mas na área de petróleo não tem nenhuma, na área de energia também não, então, sensacional. Se a gente conseguir trazer esse pessoal aí, vai agregar muito, com certeza. Certo, pessoal? Então, muito, muito bom mesmo estar aí com vocês esse tempo aí, gostei bastante, várias dúvidas super legais aí, espero que eu tenha conseguido responder todas, mas, como eu falei, caso não tenha, o meu contato está aí. E muito obrigada, professor Edalmir, pelo convite, fiquei muito feliz.
A gente é que agradece. Muito obrigado, hein? Parabéns pela apresentação. Pessoal, eu deixei aí... Aí, professora Fabiana, eu deixei aí um link, pessoal preencher para poder fazer o certificado, tá certo? E, por favor, façam isso, porque quando a gente tiver mais gente participando, eu vou mandar esse contato também para a Andréia, porque é interessante ela saber quantas pessoas participaram e tal. E aí vocês preenchem para mim, por favor. Obrigado, pessoal. Até logo. E tchau, Andréia. Obrigado. Valeu, Natan. Tchau, tchau.